Olá, povo lindo! Hoje, no meu querido diário, eu vou falar a respeito da minha mãe, Marinilza Torres Matilde, mais conhecida como a Dona Nisa da máfia do bingo, como piada interna. A minha mãe, ela nasceu em 3 de setembro de 1947, em São José do Rio Pardo, São Paulo. Ela veio com os meus avós para o Paraná muito criança. E a minha mãe teve uma história um tanto quanto difícil. Ela nasceu prematura, com 1,5 kg mais ou menos. E logo quando criança ela teve problema de paralisia. Então ela foi muito debilitada quando criança. Foi a primeira filha dos meus avós. E dos 6 aos 10 anos de idade, como os meus avós foram pioneiros em Moreira Salles, e lá não tinha condições para ela estudar, os meus avós encaminharam ela para a casa da minha tia, de uma das tias irmãs da minha avó, para que ela pudesse estudar. Então ela ficou dos 6 anos de idade até os 10 anos de idade morando na casa da irmã da minha avó. E passou 4 anos da vida dela enquanto criança, longe dos meus avós. E eu acho que, foi tendo que trabalhar, inclusive, na pensão dessa minha tia, para poder estudar. Então não deve ter sido fácil para ela. Quando ela já retornou, para a casa dos meus avós, já em Moreira Salles, ela começou a trabalhar muito nova, aos 14 anos já. Então ela fez magistério e já aos 14 anos ela começou a dar aula. Depois ela fez 2 faculdades de Ciências Sociais e de Matemática e Biologia, em Birigui, São Paulo, e em Araçatuba. Foi onde ela cursou as faculdades. E começou a dar aula. Então minha mãe, ela foi professora de Ciências, Matemática e Biologia, lá em Moreira Salles. Ela era conhecida como uma professora linha dura, uma professora brava. Então ela era tanto quanto odiada pelos alunos da escola. Professora difícil, linha dura mesmo. A minha mãe, ela teve um grande amor na vida dela, chamado Versi, que eu não sei que fim levou, nem ela. E quando ela tinha seus 31 anos de idade, ela estava solteira ainda, ela, através de uma professora, que já faleceu também, fez um casal aí com meu pai, que já estava viúvo na época, da Olívia, que era amiga dela também de colégio, de trabalho. E minha mãe falava que ela e a Olívia, quando tinham que dar aula em Paraná do Oeste, que era distrito de Moreira Salles, elas tinham que pegar carona para poder ir dar aula. E elas falavam que uma ficava de frente, que no caso era minha mãe, e a outra de costas, que no caso era a Olívia, porque uma era bunduda e a outra peituda, para poder pegar carona para ir dar aula. Então era uma vida de bastante sacrifício, assim, para poder dar conta do recado, Aí quando a Olívia faleceu, essa outra professora fez a ponte, porque minha mãe já estava com 31 anos de idade, e uniu minha mãe com meu pai. E aí minha mãe, por sorte, engravidou um pouco antes. Ela teve um relacionamento com meu pai de uns 6 meses e engravidou antes do casamento, que foi realizado somente no civil em 16 de setembro. E em 21 de outubro, isso de 1978, ela ficou viúva. Então ela ficou 1 mês e 5 dias somente casada. Depois disso, ela nunca mais teve ninguém na vida. Ela chegou a ter um namorado e teve um pedido de casamento de um outro professor quando tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. E eu lembro que eu virei pra ela, como eu não conhecia, não sabia nem que ela tava com essa pessoa, do nada. Ela virou pra mim e falou que o fulano tinha pedido ela em casamento. Eu virei pra ela e falei assim, mas mãe, e se ele mexer comigo? Porque nessa época eu tava passando por uma situação difícil, alguns traumas, que depois eu vou contar. E ela não aceitou, e continuou sozinha até hoje. Isso é um grande arrependimento meu, por ter falado isso pra ela, antes ela tivesse se casado. Minha mãe ficou sozinha por muito tempo. Depois que eu nasci, ela abdicou de tudo da vida dela por mim. Vendeu carro, nunca mais dirigiu. Mas me criou muito bem. Me passou valores morais, valores éticos e valores de respeito muito sólidos. Me criou, nunca me deixou faltar nada. Nunca tive luxo, mas sempre tive conforto. Sempre me deu estudo para que eu pudesse ser alguém na vida. E graças a Deus eu pude ser. Então, devo tudo à minha mãe. Foi uma guerreira, uma batalhadora, que teve uma vida extremamente sofrida,
E hoje, a dona Nisa, ela tem diversos problemas de saúde, ela tem problemas de locomoção, é uma pessoa extremamente difícil. Ela, quando gosta de alguém, ela gosta e faz de tudo para essa pessoa, mas quando não gosta, pensa num ser cruel. Essa é a dona Marinilza. Ou você ama ou você odeia, sabe? Então, o que eu posso dizer? Posso dizer que minha mãe é a pessoa a quem eu devo tudo, mas é uma pessoa que eu tenho um relacionamento um tanto quanto complicado com ela, porque ela me sufoca. Por ela ter abdicado da vida dela por mim, ela espera que eu retribua tudo do jeito que ela deseja, do jeito que ela quer, da forma que ela quer. Ela é muito egoísta nesse sentido, sabe? E ela me cobra isso de uma maneira em que não pode ser cobrado. E ela acaba descontando em cima do meu filho coisas que ela quer que eu faça por ela. Então a gente acaba tendo um relacionamento tanto quanto conflituoso. Mas ela mora comigo, a gente mora junto até hoje e vamos continuar morando, né, por muito tempo, porque ela depende de mim, eu dependo dela. Eu sou solteira, ela é viúva, sozinha, tem problemas de saúde sérios, né, atualmente ela está com Parkinson, além dos problemas de mobilidade, está um pouco senil também, então eu tenho que cuidar dela, né, estou tentando fazer o possível, mas eu espero que Deus nos abençoe e que eu possa retribuir a minha mãe tudo que ela fez por mim. Mas peço paciência, porque a bichinha é difícil. A bichinha é difícil pra caramba, sabe? Então, eu só posso dizer assim que eu amo minha mãe demais. Eu sei que ela me ama muito, mas é um amor estranho. É um amor que é expressado de uma maneira esquisita. Tanto dela quanto meu. Mas enfim, a dona Nisa é uma pessoa que adora baralho, que adora bingo, que adora conviver com as irmãs, assim, embora ninguém se aguente por muito tempo, é um brigueiro na família, que um dia elas se brigam, outro dia elas se amam. E minha mãe é muito parecida com a minha avó e irmã, né? Cozinha, que é uma beleza. Tem muitos dons para artesanato. É uma pessoa extremamente organizada, virginiana, né? Então, eu admiro muito isso nela, porque eu, de organizado, não tenho nada, né? Então, basicamente é isso, assim. Eu não tenho muito o que falar da minha mãe, porque eu não sei muito da história dela, porque ela mesma não me conta. Mas eu sei que ela teve muitos traumas na vida, então a gente tem que respeitar, né? Por mais que a gente não entenda, eu tento cada vez mais tentar respeitar, por mais que seja difícil. Então fica aqui o meu eu te amo, mas eu também peço, mãe, por favor, me respeite. E é isso por hoje, a respeito da minha mãe. Um beijo e até o meu próximo, meu querido diário.